Cara, você filma, né, seus treinos e normalmente eu vejo no Instagram, no YouTube, você filma os seus treinos. E você recentemente teve uma lesão, você teve duas lesões, né? A primeira qual foi e como que foi enfrentar essa primeira lesão? Cara, a primeira lesão foi totalmente inesperada. A gente tinha mal entrado na pandemia aí, e eu brincando em casa com meu filho, segurando ele de cabeça para baixo pelas perninhas, senti um estalo aqui no meu braço direito. Quando eu olhei, não senti dor nenhuma, mas quando eu olhei, eu vi que o meu bíceps estava diferente, estava deformado, estava com o que vulgarmente a gente chama de bíceps de Popeye. E eu falei, caramba, acho que eu rompi meu bíceps. Não senti dor, a ruptura foi de uma das cabeças do bíceps, foi cabeça longa, então não teve queda, meu filho não caiu nem nada. Eu coloquei meu filho no sofá, observei, vi que estava deformado. Falei, caramba, rompi o bíceps, foi tranquilo, não tive dor nem nada, nem equimose, roxidão, nada. No dia seguinte estava eu fazendo a ressonância, a imagem, constatando. Isso foi no domingo à noite, segunda eu constatei, quinta-feira eu estava me internando para operar. A cirurgia foi super tranquila, foi uma incisão pequenininha, não sei se dá para ver, foi essa incisãozinha pequenininha aqui perto da região axilar. E assim, fiquei 2 meses parados, totalmente tranquilos, sem limitação, sem dor, sem Só analgesia, recuperando, só só recuperando. recuperando e tranquilo que isso poderia acontecer. E aí, passados 2 meses, voltei para o meu médico, a gente estava na pandemia, sem academia, sem nada. Voltei para ele, cara, tô ótimo, tá tudo perfeito. Meu bíceps até aumentou de tamanho, porque ele ficaria mais alongado, ele ficou mais concentrado, até aumentou um pouquinho de tamanho, mas estava ótimo. Não estava mais aquela deformidade. Recuperado plenamente. Recuperado. Voltou a treinar normal. Falei com o ortopedista, cara, volta devagarzinho, começa devagar, começa com elásticos. Porque a gente estava na pandemia, então em tese não teria nem lugar para me exercitar. Aí tinha os elásticos em casa, comecei com o elástico, tudo tranquilo, zero dor, beleza, maravilha. E aí montei uns aparelhos que eu tinha em casa, falei, não vou aguentar, agora eu quero me exercitar. Tava 2 meses parado. Aí montei os aparelhinhos em casa e tal, um aparelho até bom, né? Comprei de uma academia que fechou, então não era um aparelhinho amador, era um aparelho profissional, pesado. Aí comecei a fazer exercício e eu tinha mais medo de exercícios que recrutassem o meu bíceps. Então os outros exercícios eu estava muito tranquilo. Eu falei, na pior das hipóteses ele solta. Mas o que aconteceu? Eu fazendo exercício de peitoral, tem até um vídeo meu falando, Eu vi o foi vídeo, filmada a eu vi o lesão, vídeo. né? O meu húmero quebrou. O lugar onde foi inserido a âncora é o parafuso que os ortopedistas chamam, que fixa o tendão na cortical do seu osso. Ele quebrou bem, meu osso fraturou bem nesse ponto, né? Meu braço quebrou, a barra de supino quase caiu em cima de mim. Eu liguei para minha esposa, fui parar no hospital de novo, né? Em 2 meses mais ou menos. Aí cheguei no hospital, caraca, liguei para o ortopedista prontamente me atendeu, caramba, porra, quebrou Outro mesmo. susto. Outro susto, aí, cara, só não vou te operar hoje porque o seu plano vai liberar o material amanhã. No dia seguinte estava eu operando. A minha experiência de cirurgia e reabilitação prévia era essa primeira, que foi tranquila, Tranquilo. não usei tipóia, não tive dor, não tive edema, não tive nada. Essa segunda cirurgia eu tive edema, tive dor e tive muito medo, cara. Eu tive muito medo porque foi uma cirurgia bem grande, né? Uma incisão bem grande e, e um osso quebrado, parafuso, placa. Será que meu braço vai voltar ao normal? Será que não vai? Fiquei com medo, fiz um vídeo no YouTube, divulguei isso acontecido, várias e várias pessoas me procuraram, me mandando imagem de raio-x. Porra, fica tranquilo, cara, eu também passei por isso, hoje eu já estou me exercitando, me mandando mensagens positivas, sofri um acidente de moto, pá. E o cara recebendo aquela energia toda, tive um feedback muito legal desse momento meu. E Mas emocionalmente foi uma outra etapa. foi uma outra etapa, porque eu comecei, cara, a criar uma ansiedade dentro de mim, que eu falei assim, caramba, cara, esse negócio vai piorar, vai infeccionar, porra, porque doía, ficava inchado, não teve a mesma recuperação que o primeiro momento, mas a primeira cirurgia era uma cirurgia muito menos agressiva do que essa. E aí comecei minha fisioterapia,
poxa, mal de cabeça, reclamando no ouvido da mulher, afastado de trabalho, em casa o dia inteiro olhando para aquilo. Pandemia comendo solto aí fora. Ninguém podia sair e tal, aquele baixo astral geral, notícia de morte pra caralho na internet, na televisão. E porra, todo mundo em casa trancado. Aí comecei, cara, a entrar num quadro de depressão, comecei a pensar que isso aqui ia necrosar, pensar que eu ia ter uma osteomielite, que eu ia perder o braço, que nunca mais eu poderia me exercitar. Mesmo fazendo fisioterapia, tendo todo o suporte da minha esposa, da minha família e as pessoas, né, meus familiares, cara, você é louco, porque foi filmado, né, a lesão, o acidente foi filmado, pô, você é doido, pegar peso. Na cabeça deles pegar peso, né, virou um troço lesivo, né, e enfim, eu entrei num quadro de depressão total. Comecei a pensar em usar alguma droga, algum medicamento antidepressivo. Você buscou ajuda nessa... Então, eu conversei com alguns amigos psiquiatras e queria saber uma opção terapêutica para o meu quadro. As opções que eles tinham eram drogas inibidoras de recaptação de serotonina, que é uma classe de drogas classicamente usada para tratar depressão. Eu, por conhecer alguns efeitos dessas substâncias, principalmente de alguns pacientes que usam ou que foram usuários delas, eu não queria usar. Até porque eu não queria ficar dependente de uma medicação, mas eu sabia que naquele momento eu estava precisando de algo. E aí? E aí, cara, e aí que foi a coisa mais doida que eu fiz, né? Talvez a coisa mais diferente que eu fiz. Óbvio, não estou aqui para ser exemplo de ninguém para nada, mas eu comecei a buscar outras opções terapêuticas e lendo na internet, lendo artigos, eu cheguei no uso de substâncias alucinógenas para tratar transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Só que era algo ainda que existia estudo científico, que existia o potencial terapêutico dessas drogas alucinógenas, e o que mais me atraiu eram substâncias que não viciavam, que não criavam dependência e que tinham uma resposta muito promissora para o tratamento de depressão e de estresse pós-traumático. Inclusive veteranos de guerra dos Estados Unidos que tinham transtorno de estresse pós-traumático depois de vivenciar guerra, todas essas atrocidades, estavam tendo bons resultados tratando depressão, que já esses pacientes eram refratários ao tratamento convencional. Eu comecei a me interessar, comecei a ler, ver que tem na internet pessoas se posicionando a respeito disso. É novo, é algo novo. É algo novo, pelo menos para mim é algo novo, mas essas substâncias não são novas, são substâncias muito conhecidas. Só que, assim como os esteroides anabolizantes, são substâncias que são marginalizadas e por muitas pessoas são tratadas como hard drugs, drogas perigosas, drogas recreativas, e realmente elas foram inicialmente usadas de forma recreativa. Só que viu-se que drogas, por exemplo, né, e essa classe de drogas alucinógenas envolve o LSD, que é uma molécula sintética, envolve a psilocibina, que está presente num cogumelo, e esse cogumelo é usado por muitos e muitos anos por gerações anteriores à nossa, como maias, astecas, incas, de forma religiosa. O Santo Daime entra nisso aí. O Santo Daime, que é pelos índios da Amazônia, né, que são combinação de duas ervas que tem esse efeito alucinógeno, com finalidade religiosa, e a gente viu que essas substâncias davam um reset cerebral na pessoa e faziam elas parar de fumar, largar o vício de cigarro, largar o vício de álcool, parar de ter vontade de se matar, ter vontade de viver a vida com vontade de novo, né? Então eu falei, cara, sou eu preciso de um negócio desse, eu não quero me viciar em outra droga. São drogas que têm uma margem de toxicidade bem segura, diferente do álcool, que tem uma margem de toxicidade muito mais estreita, e que ninguém fala, porque foi marginalizada, desde a época aí do Reagan, que lançou aquela campanha contra as drogas, droga, nem mesmo uma vez e tal. E o que me atraiu muito, não tem potencial aditivo. Cara, e como que foi essa experiência? E aí o que eu fiz? Porque essas experiências são muito doidas, São né? muito doidas, mas eu estava na pior total, não queria usar nenhum medicamento antidepressivo clássico,
li os estudos, o que falava-se, né? Esses estudos, eles colocam a pessoa numa situação terapêutica totalmente controlada, com os olhos vendados, com sonoridade controlada, luminosidade Não é só controlada. pra galera que não é só comprar, fazer o chá, tomar e foi. Não é isso. A situação terapêutica apropriada é essa. Profissionais acompanhando aquela pessoa. Foi o que você fez. Não foi o que eu fiz. Né? Na verdade, eu fiz o que eu podia fazer. Eu conversei com um amigo psiquiatra, ele me mandou todo o material científico a respeito desse assunto. Eu li livros, né, interessantes até. E assim, muito semelhante ao esteroide anabolizante, o que eu vi? O conhecimento absorvido dessa substância veio do uso underground, do uso de pessoas que, caramba, usavam e falavam, cara, não é esse bicho de 7 cabeças, você não vai ficar viciado, você não vai destruir o seu cérebro, né? Só que eu já tinha lido algumas coisas sobre isso, eu até então nunca tinha me drogado com nada. Foi tua primeira experiência? Foi minha primeira experiência. O máximo que eu já tinha usado é maconha, eu fumei maconha umas 3, 4 vezes, e álcool. Aí eu não tinha inclinação a ficar, quero conhecer o efeito. Na verdade, eu estava passando por um momento e eu queria sair daquele momento, né? Então eu falei, não, eu preciso usar, porque eu comecei a achar que eu ia perder o braço, que o meu braço ia necrosar, que estava demasiado, não melhoraria, ia ficar torto, ia amputar, enfim, comecei a ter ansiedade, a querer ver o momento lá da frente e ver de forma pior. Aí conversei com esse amigo meu médico, psiquiatra, ele me deu o material científico, me passou um site que fornecia essa substância de forma artesanal. Eu comprei a substância, chegou lá em casa e a primeira coisa, quando eu abri, vi lá escrito assim: não consuma esse alimento de forma nenhuma. Não consuma esse cogumelo de forma nenhuma. Tipo que não coma e não beba. Não ingira. De forma nenhuma não ingerir esse alimento. Aí eu, caraca, como é que eu compro um troço que eu vou ingerir, vem no adesivo, não ingira? Falei, enfim, armazenei alguns dias no meu freezer lá e fiquei tomando coragem para usar. Comprei uma balança de alta precisão e coloquei uma dosagem de 1,5 gramas pesado nessa balança. Mastiguei aquele cogumelo meio sem fé. Cru mesmo? Cru, mastiguei. E dentro de meia hora, cara, o meu pé começou a se roçar. Eu percebi que o meu pé estava roçando no tapete da sala. E os meus dedos, quando eu olhei, pareciam borracha. Aí eu não tinha falado. Eu combinei com a minha esposa que eu iria usar e iria avisar ela. Mas nesse dia eu tomei uma coragem rápida, assim, usei e falei, isso não vai me dar nada. Porque, um negocinho, se a gente usa remédio, um monte de coisa, às vezes não sente nada. Enfim, quando eu vejo meu pé tá assim, cara, me deu uma crise de riso. Falei pra minha esposa, coitada, que já tinha passado. Minha esposa entrou nas 2 cirurgias, foi assistir minhas 2 cirurgias em centro cirúrgico. Viu lá o marido com o braço rasgado, parafuso furando, broca. Mas aquela, eu comecei a rir, eu falei, caramba, minha esposa vai desistir de mim agora. Eu falei, caraca, eu vou te falar um negócio, você vai ficar chateada comigo. Ela, o que houve? Eu falei, putz, eu falei que ia te avisar, né? Mas, caraca, eu comecei a usar aquele cogumelo agora e não tem como esconder de você, tá batendo, o negócio é forte. Aí, olhei pra ela assim, cara, minha esposa mudava de cor, ficava verde, roxa. Meu filho olhava pra mim assustado. Eu vi a madeira lá de casa, do móvel, que sempre foi marrom pra mim, começou a ter ranhura. E eu falei, meu Deus, essas ranhuras sempre ficaram aqui. Ela, sempre, Rômulo. Eu falei, cara, eu nunca vi. Ela, é assim mesmo. Aí, o que as pessoas falam, nunca se olhem no espelho. Eu fui olhar no espelho, cara. Sua cara parece borracha. A ruga que eu fazia parecia que era interminável. O som que você ouvia de uma criança gritando na rua parece que tem eco. Cara, e o meu braço eu tinha esquecido nesse momento. Comecei a me alongar, cara. Parece que o seu braço parece que aumenta, a forma. Fica hipersensível, né? Você fica hipersensível. Aí fui fazer xixi no banheiro, olhei lá pro meu pênis, cara, eu vi veia que eu nunca mais vi na vida. Eu falei, meu Deus, caramba, que monte de coisa passando aqui. Caraca.
tudo fica amplificado, né? Coisas que você talvez não via, você vê. Minha mãe entrou na minha casa nesse momento, me viu lá olhando para a parede. O que esse doido tá fazendo aí? Aí eu falei, caraca, a véia vai surtar, meu irmão, como é que eu vou falar pra véia? Ah, que véia, menina, que véia. Eu ria, ela ria de volta, não sabia o que estava acontecendo. Minha mãe é muito ingênua, né? Aí minha esposa falou, ela, que isso, você é doido? Tá usando droga? Eu falei, não, mãe, não é com essa finalidade, é terapêutico. Terapêutico? O que é terapêutico? Você endoidou, já quebrou o braço, agora tá usando droga. Aí, enfim, entrei nessa toda. Aí eu tive o que eles chamam de bad trip. A bad trip foi, tá, beleza, tive os efeitos todos, esqueci até do meu braço. Eu falei, tá, e esse negócio, vai passar ou não vai? Aí você, caraca, será que já passou ou já voltei? Você ficou consciente o tempo todo? Você fica consciente o tempo todo. Eu falei, caraca, será que já passou, já voltei ao normal e não percebi? Ou será que esse troço mudou todo o meu raciocínio? Aí minha esposa me deu uma receita médica para preencher, eu não sabia preencher. Eu falei, cara, não sei, o que eu tenho que escrever aqui? Aí, caraca, eu falei, meu Deus, aí eu falei, caramba, essa substância derreteu meu cérebro. Aí eu falei assim, não, calma, se você acha que derreteu o seu cérebro, você está fazendo um julgamento, seu cérebro está aqui ainda, se acalma. Aí, cara, eu chegava para minha esposa, caramba, será que vai voltar ao normal? Aí eu lembrava daquele negócio escrito no cogumelo, não ingira isso em hipótese nenhuma. Eu falei, caraca, tu ingeriu, cara. Ele falou para você não ingerir. Aí eu, cara, fiquei desesperado, me dá esse cogumelo todo, joguei na pia, comecei a botar fogo. Aí minha esposa, que estava tranquila, achando que eu estava com uma onda, sentiu o cheiro de fogo. O que houve, cara? Eu falei, não, bota fogo nisso aqui, cara, isso aqui é a pior coisa do mundo. Meu Deus, esse negócio destruiu meu cérebro. Não. Aí ela, por que você está botando fogo? Eu falei, não joga no lixo não, um cachorro pode comer isso, vai surtar. Aí ela, calma, Romulo, cara, para com isso. Aí eu comecei a falar, caramba, eu entrei, fiquei doido, eu achei que eu tinha... Você achou que ia ficar doido. Assim pra sempre? Eu achei que eu tinha ficado assim pra sempre. Mas uma hora acabou. Eu achei que eu ia virar um doente psiquiátrico. Ó, esse cara aqui era um médico e tal, tinha uma saúde, vida e tal, usou o que eles chamam vulgarmente pro LSD é ácido. Né? O que eu usei foi o cogumelo. Usou um alucinógeno, derreteu o cérebro dele, agora virou um zumbi. Eu pensei nisso, cara. Eu imaginei minha esposa chorando, meu marido virou um zumbi psiquiátrico. Só que não é bem assim, né? Aí eu comecei a parar, a pensar, falei, peraí, Romulo, você já trabalhou em emergência? Quantas vezes você recebeu alguém com essa história? Eu falei, nenhuma. Já recebi nego com cocaína, descaralhado e tal, mas nunca recebi ninguém alucinado que nunca mais voltou a ser o mesmo com uma droga alucinógena. E aí fui lembrando do que eu já tinha estudado, que, cara, não tem potencial aditivo, enfim. Aí fui me acalmando, aquilo foi passando, o efeito foi passando, eu acho que eu já voltei ao normal, acho que eu voltei sim. E, cara, aquilo me deu um reset cerebral tão grande que eu já estava há quase 10 anos sem falar com a minha irmã. A primeira coisa que eu falei, eu tenho que voltar a falar com a minha irmã. Eu não conseguia parar de roer unha, eu parei de roer minhas unhas. Eu tinha um pensamento sobre droga, sobre medicamento. Droga é tóxico, quanto menos melhor. Né? Eu sempre fui um médico a favor de hormônios, vitaminas e minerais. E depois eu falei assim, cara, isso foi uma droga, você usou. Mas deu um reset cerebral na minha cabeça de uma tal forma que eu passei a encarar. Falei, Romulo, você é um indivíduo, a sua vida não é musculação, a sua vida não é só o seu braço. Se você tiver que viver sem braço, você vai viver sem braço. Você vai continuar vivendo. Uma hora vai ter fim. Então, cara, ele me deu uma consciência de vida e morte que foi absurdo. Eu tive que passar por essa bad trip, essa sensação de psicose, mas que eu saí, cara, uma outra pessoa. E o troço é tão potente, Marco, que eu cheguei a comprar de novo, que eu queimei aquele que tinha lá, eu comprei, falei, não, cara, isso vou ter que usar uma outra vez. Só que eu nunca tive coragem de usar de novo. Ou nunca precisou também, porque né? Eu nunca não senti essa necessidade, mas eu ao mesmo tempo tive muito respeito pelo negócio, porque foi um efeito brutal.
Literalmente ele derrete todo o seu raciocínio, todo o seu ser. Você se sente conectado com o mundo. Você fala assim, cara, eu tenho que ser bom para minha sociedade. Se você é médico, você tem que ser um bom médico. Você tem que passar conhecimento para as pessoas. Uma hora vai acabar as coisas, vai acabar tudo. E você foi quem? O que você fez? O que você absorveu dessa vida? Né? Então eu comecei a ver, cara, a vida com outros olhos, a entender que uma hora vai ter fim, que o seu braço poderia ser finalizado sim, e que você teria que continuar a sua vida sendo pai, sendo médico, sendo marido, né, sendo provedor daquela família, e que você não deveria colocar os eventos na frente, e sim viver um dia após o outro. Então, cara, foi a coisa mais potente que eu já fiz na minha vida. Não é algo que eu aconselho, mas é algo que eu acredito que um dia na medicina ainda vamos ter um conhecimento consolidado, bem apurado, bem documentado, para a gente trazer para essas pessoas com tendências suicidas, depressivas, transtorno de estresse pós-traumático, que perderam o gosto pela vida, uma possibilidade terapêutica de você encarar a sua vida de uma outra forma, né?